Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo e hoje falaremos do versículo de número 18, tá? Já estamos encerrando o livro de Obadias. Então você que queira aí se aprimorar na palavra, conhecer um pouquinho mais, nós estamos encerrando o livro de Obadias, só que já tem pronto a segunda carta de João, a terceira carta de João, o tema distração, o tema fé, tá? Então você que quer se aprimorar mais nessas cartas, nesses temas, é só me pedir que eu mando para você. Fechou? E aí temos um exercício, se você quiser também que eu te acompanhe. Temos um exercício diário onde você lê o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. Como, irmão Cleverson? Através desses vídeos. Como eu já falei, tem a segunda, terceira carta já pronta de João. O tema fé, o tema distração. Então você que queira conhecer mais, é só me avisar. Fechou? Então hoje nós trabalharemos o versículo 18 do livro de Obadias. Vamos ler? Acho que ficou faltando alguma coisa. Se ficou, depois eu falo. Nos vídeos mais pra frente. Versículo 18 diz assim: E a casa de Jacó será fogo, a casa de José, chama. E a casa de Esaú? Palha. E se acenderão contra eles e os consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. É impressionante, às vezes, que Deus ele fala só nesse livro que vai destruir Esaú, vai destruir Esaú, vai destruir Esaú. Então, a maldade que eles fizeram com o seu irmão Jacó e sua descendência foi pouca não, foi muito. Então é sobre o versículo 18 que iremos falar hoje. Mas para não perder o nexo, vou apenas dar uma pincelada no 17, que já foi tratado. Já foi tratado no vídeo anterior. O 17 ele diz assim, ó: Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E nós profetizamos 3 palavras aí, baseadas nesse versículo, que Deus ele faz a promessa. A primeira é: mas no monte Sião haverá livramento. A segunda é: e ele será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Então Deus faz essa promessa para o seu povo, que estava sem proteção, estava se misturando e sendo prejudicado, e as suas herdades, eles tinham perdido seus bens. Então Deus faz uma promessa para eles. Qual é a promessa? Ó, vocês vão ter a minha proteção, vocês serão chamados de santo. Vocês são santos, serão santos. Terceiro, vocês vão voltar a possuir as suas herdades, aquilo que foi tomado e roubado pelo inimigo, pelos seus próprios irmãos. Recebe essas 3 palavras de Deus aí? Primeiro, Deus está dizendo, através desse versículo: no monte Sião haverá livramento. Vou te dar livramento, proteção. Segundo, você será chamado santo, porque eu te escolhi para uma obra específica. Santo, separado. Não só sua vida, mas uma obra separada, santa. Terceiro, possuirão as suas herdades. Deus vai devolver tudo aquilo que
você perdeu. Foi roubado pelo inimigo ou até por um irmão maldoso. Mas que ele vai devolver, ele vai. Você crê? Na palavra de Deus? Então receba em nome de Jesus. E aí no vídeo anterior nós falamos sobre a palavra proteção, culto e falamos de alguns textos. Jó, capítulo 1, do 8 ao 17. Êxodo, capítulo 10, do 24 ao 26. E bens, restauração completa. Então Deus promete uma restauração completa. Recebe aí em nome de Yeshua. Aleluia. Vamos então entrar no versículo 18. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. Perceba algo. Fogo e palha não andam juntos. Por quê? Porque o fogo destrói a palha. Nesse momento aqui, quem era que estava sendo a palha? Nesse momento aqui, quem era que estava sendo o material vulnerável? Jacó, sua descendência. Quem era que estava sendo fogo? Esaú e as outras nações. Estavam consumindo, destruindo Jacó e sua descendência. Só que Deus faz uma promessa e inverte. Qual a promessa que Deus faz? E a casa de Jacó será fogo. E a casa de José chama. E a de Esaú, palha. Deus, ele inverte e ele diz para Esaú e sua descendência: até hoje vocês consumiram Jacó, a casa de José, porque vocês foram chama. Só que agora eu vou transformar vocês em palha. E a chama e o fogo serão Jacó e serão José. Porque Deus queria agora que ao invés de Esaú consumisse, destruísse Jacó, era Jacó que iria destruir Esaú. E querendo ou não, Deus usa essa linguagem aqui, não literal, mas usa essa linguagem simbólica, porque linguagem simbólica, irmão Cleverson, a casa de Jacó será fogo. Ela vai ser fogo mesmo? E a casa de José, chama. Vai ser chama mesmo? Não. É uma linguagem simbólica para explicar o que eles iriam fazer, ou seja, consumir a palha. O fogo vai consumir a palha. Era Deus dizendo: eles vão destruir vocês. Em primeiro lugar, eu quero que você pense comigo. Fogo e palha não andam juntos. Porque o fogo destrói a palha. Fogo e palha não andam juntos. O fogo destrói a palha. Santidade e pecado não andam juntos. Um destrói o outro. Eu tenho um ponto a falar aqui sobre santidade. Infelizmente, grande parte das pessoas entendem santidade de uma forma superficial. Quer ver? Quando se fala de santidade, você associa essa palavra ao quê? Apenas a uma vestimenta? Apenas ao exterior de uma pessoa? Ou você associa santidade ao caráter? Qual é a maneira mais superficial de se observar ou estudar a palavra santidade? A maneira mais superficial é associá-la a ela, associar a palavra santidade apenas ao exterior de uma pessoa, ao que ela veste,
ao que ela coloca em seu corpo. Essa é a maneira mais superficial. A maneira mais profunda é quando você associa a palavra santidade do jeito que Deus quer que você enxergue a palavra santidade. Antes de Deus colocar o seu povo na terra de Canaã, ele fala das práticas do povo cananeu. Ele sempre lembra ao seu povo: medita na minha lei, medita na minha palavra, coma da minha palavra, olhe para as suas práticas, porque santidade tem mais a ver com um caráter do que com algo exterior. Olha o que eu falei, viu? Uma coisa não anula a outra, para que você não coloque palavras na minha boca. Santidade está mais associada a caráter, do que apenas a algo exterior em si. Então hoje eu te convoco a você de fato ser santo. Por que, irmão Cleberson? Porque infelizmente a nossa geração acabou pegando a palavra santidade apenas de uma forma superficial. Aí vive dizendo e gritando sobre vestimenta, quando na verdade por trás mente. Vive gritando sobre vestimenta e algo exterior, e por trás compra e não paga. E está sendo muito mal falada no bairro. Grita sobre, quando vê uma irmã ou um irmão, às vezes, sei lá, com alguma roupa ou despido, e berra dizendo: aquilo ali não é homem de Deus ou mulher de Deus. Aí você vai observar o caráter da pessoa, fala palavrão, entrega a profecia da cabeça, maltrata o esposo, maltrata a esposa. Então observe que a palavra santidade, na prática, Deus quer que você se pareça com Jesus. É isso que Deus quer que você faça. Se pareça com Jesus. Casa de Jacó será fogo, a casa de José chama e a casa de Esaú palha. Deus não quer que o pecado dentro de você se torne o fogo e a santidade palha. Se você observar santidade apenas como algo exterior, a sua santidade é palha. E o pecado dentro de você é fogo, que está consumindo a santidade verdadeira. Mas se a partir de hoje você lutar contra a sua velha natureza, e já iremos falar disso, aí sim, a sua verdadeira santidade vai ser fogo e o pecado vai ser palha. E aí a sua vida com Deus vai consumir esse pecado dentro de você. Então, santidade e pecado não tem como andar junto. Um consome o outro. Para refletir se a sua santidade ela é superficial ou de fato é essencial, biblicamente falando. Existem dois tipos de pecado que Deus odeia ver no ser humano. Anota aí se quiser. O primeiro tipo de pecado que Deus odeia ver no ser humano é ver pecado em tudo. Conhece alguém que vê pecado em tudo? O segundo tipo de pecado que Deus odeia ver no ser humano: não ver pecado em nada. Nada faz mal. Pode fazer tudo. Pode falar tudo. Pode pensar tudo. Então esses dois tipos de pecado Deus odeia ver no ser humano: ver pecado em tudo e não ver pecado em nada. Entende? O equilíbrio que Deus quer que tenhamos? Fogo e palha não andam juntos, então não carregue uma santidade superficial.
Busque a santidade essencial. E essa santidade consumirá o pecado dentro de você. Agora, se você andar apenas com a santidade superficial, exterior, o fogo aí dentro de você não é o da santidade, é o do pecado. Vamos continuar. Dentro desse ponto, a forma de tratar o pecado no Antigo Testamento era bem diferente no Novo. Repara, como que Deus ele quer tratar aqui o pecado de Esaú e sua descendência? Matando. Ele quer matar, como matou a descendência de Esaú. Mais uma vez, não existe mais. Mas como o pecado é tratado no Novo? E aí? Você sabe dizer? No Antigo, a forma de tratar o pecado era matando o corpo junto com o pecado. No Novo, olha só como o nosso mestre ele é profundo. A forma de tratar o pecado no Novo, conforme Jesus, era como? Ele olha para os seus discípulos e diz que cada um carregue a sua cruz. Ou seja, Deus ele é tão misericordioso que ensina através de Jesus que quer que você mate o pecado dentro de você para não matar você. Que forte isso. Deus ele traz uma nova ideia através de Jesus, ou uma ideia aperfeiçoada através de Jesus, uma ideia de misericórdia e de amor, que ele quer que você mate o pecado dentro de você para não matar você. Ah, se você ouvisse essa palavra e praticasse ela. Deus está dizendo para você, carregue a sua cruz. Trabalhe no seu problema. Trabalhe na sua deficiência. Nós não somos seres humanos pecadores e a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, já está pecando. Depois de Deus, existe alguém que conheça mais sobre os seus pecados do que você mesmo? Olha o tanto de pensamento que rodeia sua cabeça. Olha os sentimentos que rodeiam sua alma. Todos estão de acordo com a palavra? Se não, essa palavra é para mim e é para você. Carregue sua cruz. Porque não é vontade de Deus matar você. É por isso que ele diz, mate o pecado dentro de você, para que eu não te mate futuramente. Sabe aquela expressão que você ouviu da boca de Jesus? Se tua mão direita te faz pecar, arranca ela. É melhor entrar no céu sem uma mão do que ir para o inferno com as duas. Se teu olho direito te faz pecar, arranca ele. É melhor entrar no céu faltando um olho do que ir para o inferno com os dois. Enfim, você já entendeu, né? Você está pensando mesmo que Jesus quer que você arranque tua mão? Você está pensando mesmo que Jesus quer que você arranque seu olho? Ele se utiliza dessa palavra figurada, se tua mão te faz pecar, arranque ela. Ele está justamente falando dos seus desejos internos. Ele está justamente pregando, indo contra a sua velha natureza. Ele está dizendo, observe os seus desejos internos. Se te faz pecar, luta contra ele, porque é melhor você matar esse desejo agora do que ele permanecer vivo dentro de você e no futuro eu te matar te lançando no inferno. Sabe por quê?
Porque a palavra morte significa separação. E Deus, ele é tão misericordioso que ele está te avisando agora. Existem pessoas que não podem ter isso aqui na mão, ó. Um celular desse. Para elas é a mão direita que elas precisam arrancar. O olho direito que elas precisam arrancar. Existem pessoas que não podem ter uma quantia a mais, que já fazem besteira. Um celular na mão, que já fazem besteira. E aí Jesus, ele está dizendo para você, observe os seus pecadinhos de estimação. Lute para vencê-los. Porque o meu desejo é que você mate o pecado dentro de você, para que eu não te mate futuramente, te separando de mim e te lançando no inferno. Isso é muito forte. Com isso, quando Jesus ele mostra a forma de tratar o pecado no Antigo Testamento, que era matando o corpo para acabar com o pecado, e aí ele fala agora uma nova ideia, no novo, que é para você matar o pecado dentro de você para não te matar futuramente, mandando você carregar a sua cruz. Cruz ali é o seu problema, cruz ali é os seus defeitos. Qual é a maior prova disso, irmão Cleberson? É que os piores malfeitores da sociedade eram colocados na cruz, eram pregados na cruz. Por que você acha que Jesus mandou você carregar a sua cruz? Primeiro, que é para você não viver trabalhando na cruz do outro, carrega a sua. Eu vou de novo. É para você não trabalhar na cruz do outro, trabalhe na sua, em primeiro lugar. Segundo, não existe super-homem nem mulher maravilha. Ele sabe muito bem aonde tu peca, aonde você erra, aonde você cai. E se nos tempos de Jesus os piores malfeitores eram colocados na cruz, quando ele mandou você carregar a sua cruz, sabe o que ele está dizendo? Aí dentro de você também tem um pior. Pegue o pior que tem dentro de você e prega na cruz. Só assim você está seguindo Jesus. Vamos continuar. Eu quero apresentar para você agora a maior guerra já declarada. Eu vou apresentar você para você mesmo. Ó, principalmente você que às vezes se sente superior, santo demais, como se nunca errasse. Eu vou apresentar você para você mesmo. E depois de apresentar você para você mesmo, eu quero que você me mostre a quantidade de tempo que você está gastando para mudar os outros, ao invés de mudar você mesmo. Eu falei, me mostre, mas mostre para você mesmo. Reflita. A quantidade de tempo que você está gastando tentando mudar os outros, ao invés de lutar e mudar você mesmo. Olha só, Mateus, capítulo 15, versículo 19. Eu vou te fazer uma pergunta, você me responde. Mateus 15, 19. Ó, por que do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias? Porque do coração procedem. De que coração Jesus está falando? Ele está falando apenas do coração do mundano? Ou está falando do coração humano de forma geral? Tanto de crentes quanto mundanos.
Tem uma frase de Martinho Lutero, se não me falha a memória, deixa eu ver se eu vou lembrar, que ela diz assim: eu pensei que a minha velha natureza havia morrido nas águas do batismo, mas, para meu espanto, ela sabe nadar. Sua velha natureza ainda está aí? Tá? Então o coração que Jesus está falando aqui, que tem todos esses pecados, é o meu e é o seu. Olha a maior guerra já declarada. Gálatas capítulo 5. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Não confie na palavra do pregador. Confie na Bíblia. No que o pregador traz sobre a Bíblia. O que está escrito. Gálatas 5, do 14 ao 26. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Epígrafe do texto. As obras da carne e o fruto do Espírito. A maior guerra já declarada. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. Ó, tá tudo aqui dentro, hein? Tá tudo aí dentro. Para que não façais o que quereis. Estão lutando numa briga interna. Cada um aqui medindo força. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Só uma pergunta. Obras da carne. Obras da carne, fala da carne. Velha natureza. Natureza caída. Tá onde essa velha natureza? Tá aqui dentro de mim? Tá dentro de você? Olha a quantidade de coisas que tem dentro de nós que precisamos vencer diariamente com a graça e com o poder de Jesus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Será que tem? Tem não, né? O crente não tem inveja nenhuma, não. Homicídios, não se mata também, não. Bebedice, não tem ninguém bebendo uns gorozinhos. Prega e bebe gorozinho, canta e depois, não tem não. Glutonaria, não, crente não come demais, não. Cuida muito bem da saúde. Não tem ninguém muito fortinho, não. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Perceba que ele falou coisas semelhantes a estas, é porque a lista era muito longa. Tudo que for parecido com isso aqui que foi citado, é o que você deve lutar. Não herdarão o reino de Deus. Só aqui. Eu ia ler todo, mas não precisa. Por que eu estou trazendo esses dois versículos aqui para você? Ou esses dois textos para você? É para a gente parar com essa santidade superficial de olhar para as pessoas e às vezes achar que Deus não pode salvá-las, que só a gente não tem problema com pecado nenhum. E temos. O farisaísmo, ele vai mostrar uma santidade externa para você, como se dentro dele já estivesse tudo resolvido. Mas aí vem Jesus, mostra o evangelho, apontando para os fariseus e dizendo: vocês são sepulcros
caiados. Eu sei a luta que tem dentro de vocês, mas vocês, por acharem que são mais santos que todo mundo, não lutam contra esses pecados. E por isso, tá tudo podre aí dentro. Mas Jesus vem para mostrar o verdadeiro evangelho. Qual? Carregue sua cruz. Mas, Senhor, eu pequei. Se levanta. Carrega a cruz. Senhor, está pesado, eu caí com a minha cruz. Se levanta. Carrega a sua cruz. Mas, Senhor, todo mundo me rejeitou. Isso. Eu não te rejeitei. Eu sei o quanto você está lutando. Se levanta. Carrega a sua cruz. Porque tudo isso aqui que eu citei está dentro de mim e dentro de você. Gritando, bradando. E nós, pelas nossas forças, não conseguimos. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho não é negar pecado. O verdadeiro Evangelho é dizer: tudo isso aqui está dentro de mim, mas eu não vou me entregar. Shayoravadi canto lá, Rikyomunará. Estou sentindo graça dele aqui. Ô glória, tudo isso aqui está dentro de mim e dentro de você. Mas nós não iremos nos entregar. Vamos lutar até o fim. E um dia, o nosso mestre nos libertará dessa velha natureza maldita com um corpo transformado. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que a sua velha natureza te lançou em um lago de pecado terrível e te afundou. A graça de Jesus, oh glória, te alcança hoje. Jesus sabe o quanto você está lutando para vencer essa velha natureza. Mas sabe o que ele também está te mostrando nesse fundo do poço? Que sem a graça dele, você não consegue. A graça dele te alcança hoje. Na maior guerra declarada, sua velha natureza já foi vencida. A única coisa que você não pode parar de fazer é lutar. Sua velha natureza é muito parecida com Satanás. Os dois já estão decretados para o inferno. A única coisa que você não pode fazer é parar de lutar. Próximo vídeo eu continuo, já deu tempo, 33 minutos e 45 segundos. Que a gente possa refletir nessas coisas que falamos até o momento. No próximo vídeo falaremos sobre o Edom literal não existe mais, porém o espiritual continua bem vivo. E continuaremos na expressão fogo e palha, e depois falaremos sobre o nome Jacó e o nome José, o significado de cada um deles e uma lição prática. Fechou? Bora pra cima, seja fonte, reserve tempo com Deus no seu dia. Isso é importante demais para tudo na sua vida, tá bom? Não se esqueça, é só ler o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. Sorriso de crente! E Deus lhe bendiga.